Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, não vai ter uma análise específica de um ativo ou de uma estratégia aqui de trading, de investimentos, mas sim vai ser uma estratégia, melhor dizendo, só que de rebalanceamento. 3 maneiras de rebalancear, então se você está de olho em ser ativo na sua carteira, porque o ano é incerto, porque o macro está indo contra, ou porque a tese perdeu valor, que na minha opinião são os 3 itens mínimos que podem estar combinados ou um ou outro estando na sua mente que faz sentido, então, rebalancear. Sem ter nenhum desses 3 motivos, não faz sentido nenhum você rebalancear, na minha opinião. E eu vou comentar um pouquinho sobre ciclos de mercado também. Então, 3 maneiras de se rebalancear, estratégias simples, que hoje com a tecnologia nós acessamos gratuitamente e tem diversas fontes para se adquirir, tá? E no final, um pouquinho de ciclo de mercado, ambiente que eu considero ser bacana para rebalancear, tá? E algumas dicas, hacks que eu utilizo, por exemplo, certo? Vamos lá para o disclaimer, pessoal, e passar direto para o que interessa, né? Vamos para o nosso conteúdo. Então aqui eu começo, pessoal, até posso dar um zoom maior aqui para vocês, tá? Na primeira estratégia de rebalanceamento, tá? E qual é ela? Tá? Você pegar um ativo específico, eu utilizei aqui a Ambev. Dentro desse ativo, óbvio, sempre bom conhecer a empresa, tá com seu e-mail cadastrado no RI, ter noção, um pouquinho de noção sobre como é que está o mercado, como é que está o indicador mais interessante para a companhia, talvez seja atividade econômica, consumo, tá? Saber da empresa é o essencial, conhecer então seria a cereja no bolo, tá? Agora, você quer rebalancear, tá? Você vai rebalancear, tá? Na minha opinião, a primeira estratégia seria por múltiplo fundamentalista, não é gráfico, tá? Múltiplo fundamentalista não deixa de formar um gráfico também, mas você vai estar olhando para alguma métrica dentro de uma base histórica, eu sugiro pelo menos 5 anos, tá? E utilizar aquela métrica para olhar como que o mercado, estudar como que o mercado tá em um passado, sempre para tentar prever melhores condições do futuro e tomar a melhor decisão no presente. É importante para mim, pelo menos na minha opinião, pessoal, entender o passado. Tá? O passado nos ensina, assim como diz o Ray Dalio, né, a estudar, estudando o passado, você forma melhores opiniões no presente que vão trazer o futuro mais rentável, no caso do mundo dos investimentos. Então é importante estudar o passado. No caso aqui a gente está falando de um ativo, de uma ação. Então olhe para o passado da companhia, 5, 10, 15 anos e veja como foi a evolução do preço-lucro, por exemplo. Aqui eu entrego um múltiplo específico, pode ser o EV/EBIT, se não for financeira, mas preço-lucro eu acho que é universal. Olhe o preço-lucro. Aqui um asterisco, pessoal. Rebalanceamento só faz sentido em empresas de valor, tá? Em empresas que já têm um certo histórico de estatístico sobre múltiplos, fundamentos, releases divulgados, tá? Em empresas de crescimento, eu acho que a única estratégia de rebalanceamento que você pode utilizar é a segunda que eu vou colocar aqui, que é análise técnica, volatilidade, tá? Essa de múltiplo exclui a BIDs da vida, Magalus da vida, não vai funfar para você, tá certo? Então, o rebalanceamento via múltiplo tem que ser ali uma empresa de valor, porque comercializa, tá? Mais ou menos o mesmo portfólio de produtos, já está há um bom tempo no mercado, muito provavelmente deve ter uma posição consolidada entre as top 5, 3 ou até líder de mercado. Então faz sentido você acreditar, tá? Que a estatística é mais fidedigna com o momento presente e com o futuro. Tá? Não vai mudar muito nos próximos anos que estão a vir. Tá? Então o PL, você enxergar, e vários sites tem, pessoal, aqui eu peguei o Investidor 10, você pode pegar Status Invest e diversos outros, tá? Oceans 14, Fundamentos, enfim, tem vários. Pegue o histórico do preço-lucro, tá? Encontre ali uma média, no caso da Ambev, tá? A média está ali por volta de 24 vezes lucro. Tá? Bom senso é sempre importante. Quais foram os momentos de mercado que você está estudando? Foi de uma política monetária X? Foi de um político Y? Foi de um crescimento econômico ou não crescimento econômico? Sempre coloque um pouquinho de contexto, que não vai estar em gráfico nenhum, tá certo? É a sua intuição ali falando dentro do contexto do seu país ou da companhia, tá? E aí acha que a média, tá? Ou identifique a sua média, o seu máximo. Aqui no caso do Investidor 10, 2013 a 2021, a média foi por volta de 24 vezes lucro. E a gente percebeu aqui que em 2017, vinda da Heineken para o Brasil exclusivamente, ela teve ali um preço-lucro, deve ter algum não recorrente, algo do tipo, muito alto. Extremamente alto. Acho que ela se manteve
Aqui no caso não foi não recorrente. Os preços lateralizaram e o lucro despencou, tá? Por causa da vinda da concorrência, principalmente da Heineken, tá? Então 2017 ela tomou um caldo, manteve os preços das ações, mas o lucro caiu. Logo, o indicador subiu. Então, o contexto é sempre importante, tá? Mas percebam que ali entre 20 vezes, olha, tá legal, tá certo? 20 vezes sendo o máximo. Então, se hoje você vai comprar esse mês, você vai fazer o aporte mensal na Ambev. Sempre interessante se você acredita no longo prazo, tá? Como que tá o preço-lucro hoje? Tá abaixo dos 20. Pô, tem uma margem interessante ali para se comprar. Tem ainda uma margem para se comprar e se esperar retorno, tá? Geralmente ela negocia historicamente ali, estatisticamente ela negocia a um indicador, a um múltiplo de 20 vezes lucro, tá? Então se você hoje, por exemplo, estamos a 15,8 vezes lucro, barabim, barabom, vale a pena estar aportando e não necessariamente vendendo. Então não é o momento de rebalancear a Ambev. Bom, faça isso com todas as empresas. Aqui, com múltiplos, pessoal, pode usar o EV, pode usar preço-vendas, pode usar PSE, enfim, escolha um múltiplo, pega a base estatística dos últimos 10 anos, acho que seria legal 10 para cima, tá? E aí você vai ter uma noção se está em um momento de rebalancear ou não. Primeiro, então, múltiplo, tá? O segundo, rebalanceamento, tá? E lembrando, pessoal, tanto o rebalanceamento por múltiplo, como esse aqui, tá? Por volatilidade, o canal, pelo menos eu tento entregar todos os dias para você. Tá? Todos os pontos são com esse viés. Lógico, se você quiser tradar ali, especular, ótimo, mas para rebalanceamento com certeza. Então eu acredito que ser ativo acelera um pouco a sua aposentadoria, tá? Principalmente se você faz com um destino certo para o rebalanceamento, ou seja, vendeu Ambev para comprar Qualicorp, para comprar WIS, para comprar uma outra ação. Sempre tem que ter um destino para rebalancear, vou comentar isso nos próximos slides. Mas a segunda estratégia, pessoal, volatilidade. Tá? Então, quanto subiu, isso eu entrego para vocês quase tudo, vídeo na parte final dos gráficos. Aqui, de novo, é um gráfico da Ambev. Então, se eu quero rebalancear por volatilidade, eu pego um contexto. De novo, sempre bom ter bom senso, qual foi o contexto, crescimento, retorno de lockdowns, aquela coisa toda, né? Pego um contexto, metrifico esse contexto, essa alta volatilidade que ela teve, essa vol que ela teve em determinado período, escolho um tempo gráfico, isso tudo pode ser pré-determinado por você, pessoal, por vocês que me assistem. Defino uma vol máxima, porque teve um ciclo de mercado aqui, teve um zigue-zague, isso é ciclo de mercado. E quando ela volta a ter novamente e atinge esse alvo desse ciclo, poxa, por preço, por volatilidade, eu vou lá e enxugo um pouquinho. Tá? Para comprar quando? Quanto que ela caiu, metrifico quanto que ela caiu e tento fazer as ordens VAC para compra. Mas o objetivo do vídeo aqui é rebalanceamento. Então, por volatilidade, pessoal, rebalanceamento. Assim como eu coloquei em vermelho aqui também, as regiões que eu tenho interesse em comprar por volatilidade, tá? E não só vender. Então, rebalanceamento por volatilidade faz todo sentido para mim, tá? E vocês, se gostarem do meu trabalho, eu vou deixar na descrição um vídeo das bases da análise técnica que vai muito de frente ali com esse conteúdo que pode ser utilizado e deve, na minha opinião, ser utilizado para rebalanceamento, tá? Não sei nem se existe essa palavra rebalancear, tá? Mas se existir, tá aí, pessoal. E por volatilidade é simples, tá? Quanto subiu de mínima a máxima, X%, tantos reais, no caso de ações brasileiras, legal. Projeta isso para o futuro, quando atingir essa volatilidade que você estudou e considerou ser interessante, tá? Para você, faz sentido, ela se repetiu por várias vezes, então vou colocar isso para um futuro. Barabim, barabom. Essas volatilidades, elas mudam de acordo com o macro, de acordo com a intensidade ou expectativa. É dinâmica esse estudo, pessoal, mas pode sim fazer para você boas saídas, né, ou bons enxugamentos, tá certo, das suas posições, sempre com destino, pessoal. Não adianta rebalancear a Ambev aqui se nesse momento você não tem o que fazer com o dinheiro ou não sabe o que fazer com o dinheiro. Sempre tem o que fazer, mas não sabe fazer o que dinheiro, ou não sabe o que fazer com o dinheiro. Então tem um plano. Tá? Rebalanceou, compra não sei o que. Rebalanceou, vai viajar, rebalanceou. Sempre tem que ter um plano para você ficar ali com a mente tranquila e trabalhar sempre de maneira pragmática. Tanto nos múltiplos, pragmático. Você tem ali uma média. No rebalanceamento, você também vai ter uma região. Geralmente, valor nominal e percentual varia, são diferentes, certo? Então, você vai ter uma região ali que você quer vender, não quer comprar. Tá certo? Ou você para de comprar, de repente não rebalancia, né? Não vende, né? Só para de comprar, tá certo? Então você pode utilizar essa estratégia como você quiser. E de novo, o canal aqui entrega todos os dias as duas estratégias, tá? E a última, mais clássica, que eu tirei uma foto da minha carteira, tá? Onde é a alocação, né? O peso. Então, de repente, a ação subiu tanto, tá? Que você fala, não.
No caso aqui, ó, plano de saúde, nem preciso... Eu apaguei os stickers aqui, mas essa é a minha carteira. Plano de saúde, nem preciso falar qual que é a Qualicorp, tá? E nem preciso dizer que é por volatilidade que eu tô comprando mais ela, né? Então ela tá com 12% da minha carteira. Ela tá vermelha aqui, ó, tá azedo, sabe? Não gosto muito de ter tanto assim dentro de um ativo para previdência, de uma carteira para previdência. Tá certo? Então, por peso, pode ser interessante. Tem essa regra pré-determinada antes de você montar a carteira, tá certo? Seria interessante. Se atingir tantos, eu vendo. E aí você faz as continhas do preço total da sua carteira. Eu quero baixar ela para esse ativo para 6%. Tá? A minha carteira está amadurecendo esse ano de 2021. Eu criei ela ano passado. Em 2022, eu criei ela em 2021. Ela está amadurecendo em 2022. Então, vocês percebam que tirando a Qualicorp aqui, eu tenho ainda... Eu já tenho uma distribuição até que madura. A carteira está amadurecendo, como eu falei. As empresas estão mais ou menos com o mesmo peso. Tá certo? Então, interessante. Essa parte de peso tem uma regra. Você pode juntar, pessoal, as 3 regras que eu comentei aqui. Múltiplo, peso e por volatilidade, tá certo? Não precisa escolher uma ou outra. Agora, para finalizar, quando que eu acho bem interessante ser agressivo, tá? Ser agressiva no rebalanceamento, pessoal. Quando o mercado estiver desfavorável, tá? Como é 2022? Macro desfavorável, indicadores macroeconômicos ruins, inflação alta, Selic alta, incerteza sobre política econômica, não só a nossa, mas do mundo, tá? Tese comprometida, puxa, na sua empresa, agora falando de ação especificamente, concorrência, um lucro esquisito, algum fundamento esquisito. Então você quer ir diminuindo posição aos poucos, não eliminar a tese de uma hora para outra. Você pode utilizar principalmente volatilidade, múltiplo, principalmente volatilidade e múltiplo aí. E custo-oportunidade. Poxa, eu tô achando que essa ação X, tá? Não tá tão legal assim, mas tem aqui uma baita oportunidade para eu começar a investir aos poucos. Então eu vou criar uma estratégia utilizando uma das 3 maneiras para ir me desfazendo de um ativo X ou desfazer um pouquinho do ativo X para comprar o Y, porque acho que eu vou ganhar mais dinheiro no Y. Tá? Então são aqui o melhor cenário, o principal cenário para você rebalancear e tenha sempre um destino para o seu rebalanceamento, não venda e fique lá com o dinheiro viajando. Tá? E aqui eu mostrei 2008 a 2016 nós tivemos aí o Ibov de lado e caindo até, né? Então, existem momentos interessantes. Se a gente agora vai ter mais um momento igual 2010 para frente, pessoal, olha, no gráfico tá parecido, né? Tá parecido. Crise, deixa eu fazer aqui de novo. Crise, tá? Retomada, tá? E agora nós estamos aqui, ó. Nós estamos no mesmo momento. Tá? Mesmo momento. Eu passei para vocês no último vídeo que a primeira parada dessa alta do rally natalino era os 115,630. Então, brigando lá, pessoal. Esse gráfico eu nem mexi. Tá? Então, se a gente vai voltar para o passado, tá? A gente vai ter quedas aqui, tá certo? Mas as quedas sempre têm as altas durante. Então, saibam disso, tenham isso em mente. Espero ter ajudado de coração vocês com a estratégia. Foi uma dúvida de um inscrito que me mandou um direct no Instagram. Tá? Então, espero ter respondido você de maneira genérica, superficial, como um vídeo do YouTube, infelizmente, muitas vezes é. Mas, olha, gostou de alguma coisa que você ouviu aqui? Faz o teste. Tá? Começa a estudar, veja se você acha o seu insight. Tá? Eu entrego isso para vocês todo santo vídeo que eu faço análise de ativo aqui. Tá? Sempre o macro, um pouquinho de comentário de macro, fundamentos, múltiplos fundamentalistas, estatística, de rentabilidade, aquela coisa toda, e termino com análise técnica. Dá para você pescar um pouquinho de cada, tá? Para transformar ou para criar sua própria tese. Um grande abraço, pessoal. Na descrição eu deixo o Telegram, deixo também uma carteira macroeconômica com alocação macro, que não vai só em ações, vai em renda fixa, vai em FIIs, que é a carta do estrategista do Rafa, vai estar esses 2 links. E gostou do canal? Considere se inscrever, deixe os comentários que vocês acharam e também, se você tiver um cascalho sobrando, nós temos membros aqui agora, tá? Se você quiser ser membro, o link está na descrição. Tchau, tchau.